Prezado aluno, seja muito bem-vindo a esse curso do ProOrdem Online. Se é a primeira vez que você está assistindo, você não está acostumado com essa tecnologia, com esse curso online, fica tranquilo, não se preocupe, porque a aula talvez você estranhe inicialmente, é um pouco mais rápido do que a aula que você está acostumado presencialmente no ProOrdem, mas você não tem prejuízo nenhum, muito pelo contrário, você está assistindo essa aula no conforto do seu lar, seja de dia, seja de tarde, seja de noite, ou se você é aquele aluno que só consegue estudar na madrugada, você pode parar, voltar, reassistir, reouvir a explicação quantas vezes o senhor achar necessário. Aqui no lado esquerdo do seu vídeo ainda tem o material de apoio para que você consiga absorver todo o conteúdo da nossa aula. Uma vez mais, trago para você direito penal. Só que hoje, direito penal, parte geral. O nosso tema é prescrição penal. Esse tema é muito tormentoso na vida do aplicador do direito, do estudante, para você que está aí na primeira fase da OAB, na segunda fase da OAB, ou buscando aprovação em qualquer outro concurso público que exige um conhecimento mais aprofundado do direito penal, concurso da magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, concurso para a polícia, ou você que já é um aplicador do direito e está buscando aí um curso de atualização. Vamos então abordar a matéria de prescrição de uma forma bem didática, bem tranquila, para que você consiga espancar todas as suas dúvidas e estar apto a responder qualquer questionamento que seja feito a você em provas ou concursos públicos. Vamos lá então, conceito de prescrição. O melhor conceito de prescrição na doutrina, a prescrição é a perda do direito do Estado de punir ou a perda do Estado executar a sua pena. Veja, pelo conceito de prescrição, você já consegue observar que nós temos duas modalidades de prescrição. Só que antes de adentrar nas modalidades, nas espécies de prescrição existentes no ordenamento jurídico brasileiro, preciso te comentar alguns posicionamentos doutrinários. Parte da doutrina entende que a prescrição é uma forma de dar impunidade ao réu, de dar impunidade ao criminoso. Veja, a maior parte da doutrina repudia essa tese. Esse também, honestamente, é o meu ponto de vista. Por quê? Você, dando um prazo determinado para que o Estado possa aplicar a sua pena, executar a sua pena, é uma forma, inclusive, de forçar ao Estado dar uma resposta à sociedade rápida, célere. Então eu não entendo que a prescrição seja uma forma de impunidade. Muito pelo contrário. Entendo, assim como a doutrina majoritária, que a existência da prescrição é uma forma de obrigar o Estado, de obrigar o Poder Judiciário a dar uma resposta rápida à sociedade. Buscar punir de forma célere aquele que comete o crime. O nosso grande jurista Rui Barbosa, ele tinha uma frase fantástica. Ele dizia que justiça tardia não é justiça, é uma injustiça manifesta. Veja, Rui Barbosa, dentre muitas outras frases, era um gênio. Ele tinha razão. Justiça tardia não é justiça. Então, se a prescrição é exatamente uma forma de obrigar o Estado a dar uma resposta rápida ao cidadão. Inicialmente, então, vamos começar com a primeira espécie de prescrição, que é a primeira parte do conceito que lhe dei inicialmente. Prescrição é a perda do direito de punir do Estado. O nome dessa prescrição é prescrição da pretensão punitiva. Veja, a prescrição da pretensão punitiva, repito, é a perda do direito de punir do Estado. E como que você consegue visualizá-la na prática? A prescrição da pretensão punitiva, ela ocorre anteriormente ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então veja só, para que você compreenda
a prescrição da pretensão punitiva, eu preciso que você agora, que o senhor agora, olhe o Código Penal, ou, se você não quiser olhar o Código Penal, simplesmente olhe aqui no material de apoio que eu estou enviando para você juntamente com essa aula, e leia o artigo 111 e o artigo 117 do Código Penal. Veja, o artigo 111 do Código Penal nos traz o início da prescrição da pretensão punitiva. Então, a prescrição, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, veja, ela se inicia, inciso 1 do artigo 111, na data da consumação do crime. E aí, demais incisos, inciso 2, tá, professor, o crime não consumou, é um crime tentado. Veja, no último ato de execução, ou, se o senhor preferir, na forma pelo qual está no Código Penal, quando cessar a atividade criminosa. Inciso 3, nos crimes permanentes, quando cessar a permanência. Como assim, professor? Não entendi, me explica, claro. Crime permanente, o senhor sabe, é aquele crime, veja, o artigo 159 do Código Penal, uma extorsão mediante sequestro. A consumação se prolonga no tempo. Enquanto a vítima estiver em poder dos bandidos, dos réus, veja, a prescrição ainda não se iniciou. O prazo prescricional no crime permanente se iniciará com a cessação da permanência. Nesse caso, quando a vítima for efetivamente colocada em liberdade. Prosseguindo, inciso 4, nos crimes de bigamia ou de falsificação ou alteração de assentimento de registro civil, do dia que se tomar conhecimento da prática delitiva. E agora, muito cuidado, atenção, principalmente para você que está aí prestando concurso ou realizando primeira ou segunda fase da OAB. Cuidado com esse inciso 5 do artigo 111. Observe que ele foi incluído no Código Penal pela Lei 12.650, de 17 de maio de 2012. Trata-se, portanto, de novatio legis impejus. Veja, é uma nova hipótese de início de prescrição direcionada aos crimes praticados contra crianças e adolescentes. Crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. O que o Código Penal está falando aí para você agora no inciso 5? Repito, a partir de 17 de maio de 2012, que nos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, a prescrição se inicia quando eles completarem a maioridade civil, a maioridade penal. Ou seja, quando eles atingirem a idade de 18 anos, salvo se anteriormente já houver sido proposta a ação penal. Eu vou perder aqui, talvez, 1 ou 2 minutos da nossa aula para explicar bem esse inciso 5, porque eu tenho certeza que nos próximos exames, nas próximas provas, será um assunto corriqueiro. Então presta atenção para você não errar. Veja, é uma novatio legis impejus. É um novo marco inicial da prescrição da pretensão punitiva e que é pior para o réu. Por quê? Porque a prescrição, se ele praticar, um exemplo, artigo 217-A do Código Penal, um estupro de vulnerável, certo? Veja, um crime, qualquer outro crime contra a dignidade sexual de criança ou adolescente, o prazo prescricional não se iniciará mais da consumação do crime, conforme o 111, inciso 1. Ele se iniciará quando a vítima completar a maioridade penal, a maioridade civil, ou seja, quando ela completar 18 anos. Então vamos imaginar que o réu pratique um estupro de vulnerável contra uma criança de 18 anos. Veja, se esse crime foi praticado posteriormente a 17 de maio de 2012, a prescrição vai só se iniciar
Daqui a 10 anos. Quando essa criança completar a idade de 18 anos. Aí tem uma ressalva, é claro. Vamos imaginar que ele foi preso em flagrante ou que os pais descobriram, a mãe descobriu, não importa, mas que já tenha tido a persecução penal, que já tenha denúncia oferecida pelo Ministério Público. Aí é claro que a ressalva do próprio inciso 5 do artigo 111, que nesse caso a prescrição continua se regulando da data da consumação do crime, porque o Código Penal é expresso. Na data que a criança ou adolescente atingir a maioridade civil, a maioridade penal, atingir, completar os 18 anos, salvo se a ação penal já houver sido proposta. Então, se no caso, vamos imaginar, hoje aconteça após o dia 17 de maio de 2012, um estupro de vulnerável contra uma criança, por exemplo, de 8 anos, é claro, se daqui a 6 meses o Ministério Público ofertar a denúncia, quando começou o prazo prescricional? Da data da consumação. Aí continua lá no artigo 111, inciso 1. O que é importante você ter agora, nesse momento, bem fixado, é o quê? É novatio legius impejus. E a novatio legius impejus não pode retroagir para atingir os fatos passados. Como assim, professor? Dá um exemplo prático. Vamos imaginar que o réu, então, tenha praticado qualquer crime contra a dignidade sexual, que a vítima seja criança ou adolescente, mas antes dessa data, que o senhor tem que saber decor, 17 de maio de 2012, antes dessa data, tem então praticado um crime contra a dignidade sexual de criança ou adolescente. Veja, qual é o marco inicial da prescrição da pretensão punitiva? A data da consumação do crime. Por quê? Porque novatio legis impejus não pode retroagir. Então, esse inciso 5 só vai atingir, só vai ter vigência para os crimes praticados após essa data. Certo? Muito bem, vamos prosseguir então. Acho que agora o senhor já entendeu os marcos iniciais da prescrição da pretensão punitiva. Agora te convido então para prosseguir e daqui a pouco a gente vai integrar esses artigos para você entender finalmente a aplicação da prescrição. Vamos agora ler o artigo 117. Se você quiser, você pode aí abrir o seu Código Penal, me congela na tela, lê com calma, ou se não você acompanha aqui no material, mas vamos lá. Vamos entender então agora os marcos interruptivos da prescrição do artigo 117 do Código Penal. A dica que eu dou para você é o quê? Veja, não dá para a gente ler o artigo 117 e você não saber o que é uma causa interruptiva da prescrição. Lembra, a título de revisão, causa interruptiva, o que ela faz com o prazo? Ela zera. A causa suspensiva, o prazo não zera. Ele para até onde ele estava e volta a correr da onde ele estava. Então veja, causa interruptiva, que é o nosso tema agora, lembra, o prazo prescricional irá zerar. Tá, quais são os marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva? Inciso 1 do 117. Quando o juiz, veja bem, quem recebe denúncia ou queixa é o juiz. Então vamos de novo. Quando o juiz recebe a denúncia ou queixa. Meu querido aluno, meu prezado aluno, atenção, não é quando o promotor oferece a denúncia, não é quando o particular oferta através de advogado queixa-crime. É quando o juiz recebe a denúncia ou a queixa. Agora, qual é o segundo marco? Aí, só um comentário. O segundo e o terceiro marco interruptivo, o inciso 2 e 3, respectivamente, do artigo 117, ele só aplica ao rito especial do júri. Então lembra, faz essa anotação aí no seu código, que o inciso 2 e o inciso 3 são marcas interruptivas apenas para o rito especial do júri. O que fala o artigo 117, inciso 2? Pela decisão de pronúncia. Então o segundo marco interruptivo é a decisão de pronúncia. Lembra, o que é a decisão de pronúncia mesmo? É o juiz, na primeira fase do júri, que está remetendo o réu para o quê? Para
o tribunal pupilar, para o plenário do júri, certo? Agora, olha o inciso 3, pela decisão confirmatória da pronúncia. Veja, gente, da sentença de pronúncia, lá no artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal, qual é o recurso cabível? É o recurso em sentido estrito. Então, você, inconformado com a decisão do juiz monocrático, você pode buscar levar essa discussão da pronúncia do seu cliente, do réu, do acusado, ao Tribunal de Justiça, ou ao nível federal, ao Tribunal Regional Federal. O que os desembargadores vão fazer? Eles vão decidir se eles mantêm a decisão de pronúncia através de um acórdão ou simplesmente se eles realizam a despronúncia. No rito especial do júri, seu tribunal, seja Tribunal de Justiça, âmbito estadual, seja Tribunal Regional Federal, a âmbito federal, logicamente, mantiver a decisão confirmatória da pronúncia, teremos, segundo o artigo 117, inciso 3, um novo marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva. Agora lembra bem, o inciso 2 e o inciso 3 só vale para o rito especial do júri. Inciso 4, agora valendo para qualquer outro procedimento, a prescrição da pretensão punitiva irá se interromper com a, escute bem, sentença ou acórdão condenatório recorrível. Veja, meu querido aluno, não é sentença e acórdão, é sentença ou acórdão. Por que eu falo isso? Por que eu falo isso? Daqui a pouco eu retomo o artigo 117. Prometo para o senhor que daqui a pouco eu retomo o 117, inciso 4. Mas é comum na prática, principalmente na segunda fase da OAB, o aluno não achar a prescrição porque ele leu o 117 na hora do nervosismo, na hora da ansiedade, como sentença e acórdão. E não é isso que o Código Penal fala. É sentença, grifa por favor, ou acórdão condenatório recorrível. E daqui a pouco eu volto e você vai entender a implicação prática que nos traz o artigo 117, inciso 4. Sem mais delongas, vamos entrar agora no que vale para você entender a aplicação prática. Porque hoje as provas, mais do que conceitos, elas buscam um raciocínio jurídico. Elas buscam que você realmente saiba visualizar se naquele caso prático que ela está te trazendo no problema, você sabe ou não sabe visualizar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva. Então agora vamos entender. A prescrição da pretensão punitiva, ela tem 4 espécies. Ela tem 4 espécies. Para muitos doutrinadores, e aí daqui a pouco a gente comenta o que você vai ter que sustentar eventualmente numa prova do Ministério Público, na verdade, após o STJ elaborar a súmula 438, teoricamente caiu uma das modalidades de prescrição. Mas eu quero que você inicialmente raciocine que a prescrição da pretensão punitiva, ela possui 4 espécies. A primeira modalidade de prescrição da pretensão punitiva é a chamada prescrição em abstrato. Ela, prezado aluno, com certeza, é a prescrição mais difícil de ocorrer no dia a dia. Por quê? Porque nós levamos em consideração a pena máxima prevista para o delito. Aí você está observando, você está me assistindo, você está falando, meu Deus, não entendi, professor. Então calma, para, volta, mas se você não quiser eu repito. Veja, ela é a prescrição mais difícil de ocorrer. Por quê? Porque nós levaremos em conta a pena máxima prevista para o crime, para o delito. Mas como, professor? A pena máxima, tá, mas eu quero saber qual é o prazo, quando que se prescreve um crime? Veja, aí o Código Penal não dá um prazo fixo para cada crime. Ele tem uma tabela no artigo 109 do Código Penal que você terá que
toda vez pegar o caso concreto, o caso que o nosso cliente ou que o réu, se você estiver fazendo prova da magistratura, do Ministério Público, que o réu pegou, cometeu na prática. Para quê? Para que você possa visualizar a ocorrência ou não do prazo prescricional. Veja, muitos me perguntam, muitos alunos perguntam, professor, preciso saber, decora a tabela do artigo 109 do Código Penal? Olha, eu não sei, para uma segunda fase que você tem o Código Penal, você tem lá o código para olhar a tabela do 109, aí eu acho tranquilo. Agora, para uma prova de primeira fase, sem consulta, o que você vai ter que fazer? Infelizmente, te dou esse dado. Você vai ter que decorar. Mas eu vou buscar te ajudar a fazer o raciocínio para que você absorva esse conteúdo de uma forma bem tranquila, de uma forma muito fácil. E te digo mais, mesmo para você que está fazendo uma prova com consulta, lê comigo o 109 para não cometer um erro na prova que é comum. O aluno olha o 109 e interpreta o artigo 109 de maneira equivocada. Então, a melhor forma de a gente aprender o 109 é ler ele de baixo para cima. Nós vamos, em vez de começar o 109 do inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou ler com você o 109 agora invertido. Eu vou começar pelo inciso 6 para facilitar a sua aprendizagem. Veja só, o que o artigo 109 do Código Penal fala no seu inciso 6? Prescreve em 3 anos o crime cuja pena é inferior a 1 ano. Escute bem, prescreve em 3 anos o crime cuja pena é inferior a 1 ano. Olha bem, inferior a 1 ano quer dizer que é menor que 1. Porque se for 1 ano a pena, não é o inciso 6. É inferior a 1, não é igual ou inferior, é inferior a 1. Ou seja, se a pena do delito, se a pena efetivamente aplicada ao réu for 1 ano, já estamos no inciso 5, você já saiu do inciso 6. Então não comete esse equívoco. Então agora vamos lá, repisando para passar para o inciso 5. Inciso 6, prescreve em 3 anos quando a pena é inferior a 1. Agora olha o que o inciso 5 fala. Prescreve em 4 anos quando a pena é igual ou superior a 1 e igual ou inferior a 2. Professor, não é isso que eu estou lendo no Código Penal. Eu sei que não é isso que o senhor está lendo. O senhor está lendo até 2 anos. Mas é por isso que eu estou te ensinando a interpretar. Até 2 anos significa igual ou inferior a 2. Então, o inciso 5. Vou repetir para ficar fácil da sua compreensão. Se a pena do crime for igual ou superior a 1, ou igual ou inferior a 2 anos, prescrição em 4 anos. Vamos para o inciso 4. Olha lá, o inciso 4. Pena superior a 2 ou igual ou inferior a 4. Prescrição em 8 anos. Pena superior a 2 e igual ou inferior a 4 anos. Prescrição, 8 anos. Inciso 3. Pena superior a 4 e igual ou inferior a 8. Prescrição em 12 anos. Inciso 2. Pena superior a 8 e igual ou inferior a 12 anos. Prescrição em 16 anos. E agora o maior prazo prescricional, inciso 1. Pena superior a 12 anos. Prescrição em 20 anos. Então, pena superior a 12 é a maior prescrição do Código Penal. Qual é a maior prescrição? Inciso 1. Prescrição em
20 anos. Certo? Ainda para finalizar com chave de ouro, espero, o artigo 109, preciso te explicar uma outra lei que alterou o artigo 109. Se você está olhando um código agora, você está vendo que o inciso 6, ele teve a redação alterada pela lei 12.234 de 2010. Veja, de 5 de maio de 2010. Por que que o senhor tem que saber esse dado? O senhor tem que saber esse dado porque, novamente, é uma novatio legis impejus. Portanto, ela só vai poder atingir os crimes que foram praticados, que foram cometidos, posteriormente a qual data? 5 de maio de 2010. Mas por que, professor? Não entendi. Até 5 de maio de 2010, a redação do inciso 6 do artigo 109 era: quando a pena do crime é inferior a 1, prescrição em 2 anos. E agora você está lendo o Código Penal vigente, quando a pena, novamente, inciso 6, for inferior a 1 ano, prescrição em 3 anos. Veja, a reforma da Lei 12.234 de 2010, o que ela fez? Ela aumentou o menor prazo prescricional do Código Penal. Portanto, novatio legis impejus, qual é o raciocínio que o senhor tem que ter na hora do exame? Que o inciso 6 só vai ser aplicado com essa redação atual, pena inferior a 1 ano, prescrição em 3 anos, quando o crime for praticado após 5 de maio de 2010. Antes de 5 de maio de 2010, quando o crime foi praticado, veja, artigo 4º do Código Penal, né? O crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão. Então, se o momento da ação ou da omissão foi anterior a 5 de maio de 2010, qual é o prazo prescricional? 2 anos. Muito bem. Voltando agora na prescrição em abstrato. Veja lá, a prescrição em abstrato é a prescrição mais difícil de se reconhecer na prática. Por quê? Vamos integrar os conceitos agora. Veja, vamos integrar os conceitos agora. O réu praticou um crime, vamos exemplificar, um crime de furto. Furto caput, artigo 155 caput do Código Penal, um furto simples. Veja, qual é a pena? Reclusão de 1 a 4 anos. Veja, reclusão de 1 a 4 anos, pena mínima 1, pena máxima 4. Qual pena que devemos jogar na tabela do artigo 109? A pena máxima, 4 anos. Então, joga 4 anos na tabela do artigo 109. 4 anos prescreve em 8 anos. Então, veja bem, vamos integrar agora o 111 com o 117, para finalizar esse primeiro bloco da aula, a prescrição em abstrato. Veja, você tem lá no 111 os marcos iniciais da prescrição. Eu vou exemplificar com o marco inicial da prescrição, que é o mais comum, que é a consumação do crime. Vamos imaginar, então, um exemplinho prático. O réu, então, praticou um crime de furto no dia 2 de fevereiro do ano 2000. Veja, quando começou a prescrição da pretensão punitiva? Na data da consumação, 2 de fevereiro do ano 2000. Quando que a prescrição irá zerar? Ou seja, artigo 117. Qual é o primeiro marco interruptivo da prescrição? Recebimento, nesse caso, ação penal pública, de denúncia. Recebimento da denúncia pelo juiz. Então vamos ver, imaginar no nosso exemplo prático que está aqui embaixo, para você bem demonstradinho, aí uma linha do tempo para você entender a linha processual, que o juiz tenha recebido a denúncia no dia 2 de fevereiro do ano de 2005. Veja, o processo está prescrito? Não! Por que não está prescrito? Qual é a pena máxima do furto? 4 anos. Você jogou na tabela do 109. Qual é o prazo prescricional? 8 anos. Se a prescrição se iniciou na consumação do crime e agora terá como marco interruptivo, primeiro marco interruptivo, o recebimento da denúncia, qual foi a data que o juiz recebeu a denúncia? 2 de maio de 2005. Moral da história, ainda não tem prescrição nesse exemplo. Por quê? A prescrição em abstrato teria que da consumação do crime ao recebimento
da denúncia ou da queixa ter tido lapso superior, nesse caso, escute bem, nesse caso do furto, superior a 8 anos. Então o juiz aqui teria que ter recebido a denúncia após o quê? Após o ano de 2008. Então vamos colocar, se fosse 2 de fevereiro de 2008, já estaria prescrito. Mas por que, professor? Aí sou obrigado a te remeter ao artigo 10 do Código Penal. Prescrição, gente, é prazo penal. Por quê? Porque influencia no direito de punir do Estado. A prescrição é uma causa extintiva da punibilidade. Está lá no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Certo? Veja, é prazo penal, que incluímos o dia do começo e excluímos o dia do final. Então, se a gente está incluindo o dia do começo, o dia da consumação, veja, vamos excluir o dia do final. Então, se o réu praticou o delito, consumou o crime no dia 2 de fevereiro do ano 2000, quando que o juiz terá para receber a denúncia? Qual é o prazo máximo da prescrição em abstrato? Nesse exemplo do furto, 1º de fevereiro, porque a gente está excluindo o dia do final. 1º de fevereiro de 2008, certo? Agora, recebeu a denúncia ou a queixa anteriormente a essa data, tem prescrição nesse primeiro marco processual, nesse primeiro período processual? Não, não tem prescrição. Agora vamos prosseguir. Vamos voltar no exemplo que está aqui do seu lado esquerdo da tela. Ó, veja bem, o réu então consumou o crime 2 de fevereiro do ano 2000. O juiz recebeu a denúncia 2 de fevereiro de 2005. Temos prescrição em abstrato? Ainda não. Mas, professor, acabou a chance da prescrição acabou a chance de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva? Não, não acabou. Por que não acabou? Veja, o inciso 2 e o inciso 3 do 117 a gente não vai aplicar aqui, porque furto não é crime doloso contra a vida, não é rito especial do júri. Então o nosso próximo marco interruptivo é a sentença ou acórdão condenatório recorrível. Então vamos imaginar aqui que o juiz, sei lá, da sua cidade, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista, Jaguariúna, qual seja a cidade que você está aí me assistindo, veja só, que o juiz monocrático, o juiz de primeira instância, tenha condenado o réu, certo? No dia 2 de fevereiro de 2008. Veja, sentença condenatória, ainda recorrível? Ainda recorrível. Veja, tem prescrição em abstrato? Também ainda não. Por quê? Se o recebimento da denúncia zerou o prazo prescricional, o que a sentença condenatória recorrível fez? Novamente é outro marco interruptivo, ela zerou. Para ter prescrição aqui, teria que a sentença ser posterior ao quê? A 1º de fevereiro de 2013, ou seja, 8 anos do marco interruptivo anterior, que era o recebimento da denúncia. Então, ainda aqui nesse exemplo, nós não temos prescrição em abstrato. Agora, veja só. Mas, professor, então nós temos o primeiro período da prescrição em abstrato, que se iniciou da consumação do crime e se interrompeu no recebimento da denúncia da queixa. Legal, você entendeu. É exatamente esse o raciocínio. Nós temos um segundo período da prescrição em abstrato, que é do recebimento da denúncia ou da queixa até a sentença ou acórdão condenatório recorrível. Muito bem, você entendeu. É exatamente isso. E agora nós vamos ter um terceiro período? Talvez. Não é muito comum esse terceiro período, mas podemos ter. Quando que acaba a chance do reconhecimento da prescrição da pretensão em abstrato? Veja, gente, com o trânsito em julgado da sentença. Certo? A hora que transitou em julgado a sentença, acabou esse terceiro período, que vai, repito, da sentença ou acórdão condenatório, certo? Até o quê? O trânsito em julgado da sentença. Muito bem, então, vamos encerrar então o nosso primeiro bloco com a prescrição em abstrato. Espero que você assista o segundo bloco, onde nós abordaremos as outras espécies de prescrição da pretensão punitiva e, obviamente, a prescrição da pretensão executória. Até lá!